No último dia 12, a cidade de Luiz Eduardo Magalhães viveu momentos de tensão. Um caso suspeito de coronavírus apareceu no bairro Santa Cruz, o mais populoso da cidade. A população ficou receosa. A Secretaria Municipal de Saúde convocou a imprensa para comunicar o fato e informar que ela havia passado por exames e que o resultado sairia em 48 horas. A reportagem do blog dos Sigilários e da TV SIG procurou a mãe desta jovem, a dona Simone, moradora do bairro Santa Cruz. Ela vai contar para nós como que a família passou por esse momento. Simone, como tudo aconteceu? A minha filha chegou de viagem aqui em Luiz Eduardo no domingo pela manhã. Retornando de viagem, ela veio direto para a casa da minha mãe aqui no bairro Santa Cruz, porque ela estava com saudade dos avós, dos tios, dos primos, e eu vim para cá ficar com ela, na casa dos meus pais. E passamos o dia, foi tudo bem, conversando com a família, todo mundo muito próximo. Na segunda-feira, ela amanheceu com febre e reclamando da garganta. Como eu sei que ela tem problema com garganta, isso é uma coisa dela, né? E a gente já vem tratando já há algum tempo, eu fiquei tranquila. Mas na segunda-feira à noite, eu já não estava mais aqui na casa dos meus pais, ela continuava aqui com eles. Ela me mandou mensagem via WhatsApp pedindo para que eu desse uma olhada, pois lá no Paraguai eles tinham descoberto alguns casos do coronavírus, né? Então eu fiquei preocupada. Quando eu saí de onde eu estava, vim até a casa dos meus pais, eu olhei, ela ainda estava com febre. Fomos para a nossa casa. Na terça-feira pela manhã, vim novamente aqui visitar os meus pais e fui até o posto de saúde aqui do lado, onde fui atendida por uma enfermeira, por nome de Marilene, e eu pedi para conversar com ela. Aí eu expliquei para ela, falei, olha, minha filha está com uma infecção de garganta, está tendo febre, né? Mas a minha preocupação não é essa. Eu estou preocupada porque ela chegou de viagem e o país onde ela estava está tendo alguns casos. Ela disse, tudo bem, eu vou entrar em contato com a Secretaria de Saúde e eu vou informar e vou ver o que pode ser feito. Eu retornei para casa, segundo a orientação dessa enfermeira, e fiquei aguardando o contato da saúde. Na terça-feira à noite, a enfermeira entrou em contato comigo via WhatsApp e perguntou para mim assim, onde eu estava, como estava minha filha. Eu respondi que estava bem, que estava sem febre, que eu tinha medicado, mas estava tudo bem. Aí ela falou, olha, a senhora pode ter razão. O Paraguai entrou de quarentena. Aí eu respondi para ela através de WhatsApp mesmo. Eu falei, olha, eu estou fazendo isso por uma questão de segurança. Eu preciso ter responsabilidade. Eu acredito que não seja nada de coronavírus, mas ela chegou de viagem. Ela pode ter tido contato com pessoas que estavam com o vírus e eu não tenho como saber isso. Então eu preciso investigar para saber se é só uma febre devido à infecção de garganta ou se ela realmente contraiu o vírus. Eu preciso fazer isso por uma questão de responsabilidade com a vida dela, com a minha vida, com a minha família, com os amigos, com a população de Luiz Eduardo. Era preciso agir com responsabilidade. O Paraguai já estava em quarentena, só me restava fazer isso. Então, quando foi na terça-feira à noite, né, a saúde entrou em contato comigo, como foi o caso que eu expliquei aqui agora. Na quarta-feira de manhã, eu recebi uma ligação perguntando aonde eu estava. Eu falei que estava na casa dos meus pais e eles pediram para que a gente já não saísse mais de casa, que ficasse isolados um pouquinho, e eu obedeci a esse protocolo, por uma questão de responsabilidade, não por orientação médica, porque até, no entanto, nunca tinha havido nenhum atendimento. Ela não foi em nenhuma unidade de saúde, ela não foi na UPA, ela não teve nenhum atendimento médico. Eu que fui até a unidade e depois eu fiquei falando apenas via WhatsApp. Mas na quarta-feira pela manhã, a equipe de vigilância epidemiológica veio até a casa dos meus pais, coletaram a amostra dela e mandaram para análise. Aliás, inclusive eu estava conversando com a sua mãe, conversando com o seu irmão, conversando com a sua família. Vocês se assustaram quando a equipe chegou aqui, porque eram 3 caminhonetes, pessoal tudo branco, tudo protegido, os vizinhos se assustaram. Como foi essa chegada? Houve um pavor na vizinhança, né?
Porque quando elas me falaram que estavam vindo aqui, eu imaginei que viria um profissional da vigilância epidemiológica, né? Em momento algum passou pela minha cabeça a forma como eles viriam e a forma como seria abordado, né? Mas os meus vizinhos ficaram apavorados, né? Meu, entre aspas, né? Os vizinhos da minha mãe, porque eu não moro aqui. Eles ficaram apavorados porque, segundo eles, vieram em 3 caminhonetas e, segundo eles, desceram do carro e só na calçada da casa da minha mãe é que eles vieram fazer uso dos EPIs, né? Então, assim, aquilo assustou muito a população, né? Os vizinhos, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. No entanto, essa informação de uma possibilidade dela estar infectada com coronavírus só sabia eu, meus pais e os meus irmãos que moram aqui em Luiz Eduardo. Os meus irmãos que moram fora daqui, minha família que mora fora daqui, ninguém tinha conhecimento. Só que aí depois disso a coisa tomou uma proporção muito grande, né? Assim que eles estavam aqui, eles fizeram o exame, coletaram a amostra, assim que eles saíram, a notícia já chegou até um site, rapidamente a prefeitura convocou uma entrevista coletiva. Como foi que tudo isso abalou vocês? Até porque, segundo vocês, houve divulgação de fotos, de nome, informação, e a sua filha passou a receber ameaças, inclusive. Foram muitas ameaças e foi com um constrangimento muito grande. O que deixou assim, a gente assim, um pouco até que indignados é a forma como foi conduzida. Porque faz parte do protocolo divulgar que existe uma possibilidade de alguém infectado com coronavírus. O que nos deixou muito chateado é a forma como essa informação chegou até os blogs, porque era uma coisa que ninguém sabia. De repente a vigilância chega aqui para fazer uma amostra, coletar uma amostra para mandar para análise, e daí o blog já estava aqui na frente e eles já sabiam que era o endereço da casa da minha mãe. Se nem meus vizinhos sabiam que a minha filha poderia estar doente, como que um blog ia saber? Como é que foi divulgada uma nota falando que existia um possível caso de coronavírus, mas embaixo dessa nota tinha uma fotografia da frente da casa da minha mãe? Se em momento algum eu passei isso para os vizinhos, se ninguém sabia disso, né? Houve uma falha, sim, houve falha também na forma como os blogs divulgaram, que eles falaram que era uma moradora do bairro Santa Cruz. Eu acredito que eles tinham que divulgar, sim, que existia um caso suspeito, poderia até falar que era um paciente vindo do Paraguai. Agora jamais poderia falar que era uma jovem moradora do bairro Santa Cruz que estava no Paraguai. Porque quando você solta uma informação dessa numa cidade pequena como Luiz Eduardo, para nós que estamos aqui há 25 anos, quem ouviu isso junto o tico com o teco? Rapidamente todo mundo já estava sabendo que era a família. Não precisa ter mais que 2 neurônios para entender. Entendeu? Não precisa. Porque foi muito rápido. Foi muito rápido, as pessoas sabiam que era a minha filha, que era a minha família, que era a casa da minha mãe, estava fazendo fotografia, estavam recebendo ameaças. Inclusive um áudio nos grupos de WhatsApp, uma mensagem que acabou circulando, na qual uma mulher dizia que a sua filha merecia apanhar, porque ela sabia que tinha um vírus e saiu aí pela cidade, foi para a escola, ou seja, a sua filha poderia até ter corrido risco de morte. E ela correu esse risco, né? Ela até tem esse áudio, eu gostaria muito que ela tivesse aqui agora, porque eu gostaria de colocar esse áudio, porque eu pretendo chegar até esta pessoa, porque ela vai ter que se retratar a respeito disso, porque independente dela ter sido um caso suspeito ou não, ninguém tem o direito de acusar, porque ninguém pede para adoecer. Nós não temos um controle na mão para escolher o momento que vamos adoecer ou do que vamos adoecer. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas houve sim, a mulher ameaçou, a mulher xingava. Então é isso que eu não estou entendendo. Isso que eu gostaria de entender. Eu fico me perguntando o tempo todo, tudo bem, ela esteve em viagem, era um caso suspeito, foi investigado, mas eu não consigo compreender a proporção da forma que essa notícia foi passada. Porque como que sabia que era minha filha? A proporção cresceu muito rapidamente. E o resultado, vocês também informaram, né, inclusive em contato com a nossa redação, que vocês ficaram sabendo, né? Vocês ficaram sabendo do resultado negativo também através dos blogs. Isso, logo cedo os resultados já estavam divulgados, eu já tinha visto, mas... Para vocês não chegaram nada, só depois, oficialmente.
Primeiro eu vi no blog. Depois que eu vi no blog, aí uma funcionária da saúde me ligou falando que o resultado tinha dado negativo. Eu até achei estranho porque era final de semana, né? Então eu falei assim, ué, como é que os blogs estão divulgando isso em pleno final de semana? Onde a Secretaria de Saúde está fechada, onde tudo está fechado. É que a assessoria de comunicação da prefeitura, né, como é um caso que chamou muita atenção, a população estava cobrando, então assim que saiu o resultado, a Secretaria de Saúde já passou essa informação para a assessoria de comunicação da prefeitura, já para informar a imprensa, até para tranquilizar a população. Nesse caso todo, o que eu fico um pouco preocupado, dona Simone, é que futuros casos suspeitos, essas pessoas fiquem com receio de informar as autoridades, com medo de passar tudo que você e sua família passou. Esse é o meu receio. De repente tem uma família que tem um caso suspeito e fica com medo. Vou procurar um posto de saúde, vou procurar a UPA, vou procurar a equipe da saúde, porque eles podem ficar com medo de passar tudo que vocês passaram. Esse é o meu receio. Foi tudo muito constrangedor, né? A minha filha ficou muito abalada, eu tive que procurar ajuda psicológica para ela, agora ela está passando com a psicóloga, né? Porque não foi fácil para uma adolescente passar por todo esse constrangimento, porque quando fizeram isso, quando os blogs fizeram isso, não foi a mim que atingiram. Claro que eu sofri porque eu sou mãe, mas eles tinham que entender que tinha um adolescente por trás daquilo e que ela tinha o direito de ter a identidade dela preservada. No caso, né, nós temos que ser justos. Por exemplo, eu recebi a informação da assessoria de comunicação, não tinha foto, não tinha nomes, não tinha endereço, né, mas foi divulgado que era uma jovem que tinha chegado do Paraguai, que morava no bairro Santa Cruz. Você já me disse que já houve divulgação de fotos, de casa, de endereço. Eu confesso para você que eu não vi, mas vocês reclamaram muito disso. Sim, nós reclamamos bastante devido a tudo que nós estávamos passando, né? Para você ter ideia, teve uma enfermeira da UPA que ela publicou em grupos de WhatsApp que havia sim um caso suspeito em Luiz Eduardo Magalhães, mas que a UPA já tinha tomado providências, que a população não se alarmasse e que estava tudo sob controle. Ora, como assim uma enfermeira publica uma coisa dessa se a minha filha nunca procurou a UPA? Não houve atendimento em nenhuma unidade de saúde. Quando o pessoal da saúde chegou aqui na casa dos seus pais, eles fizeram a consulta com a sua filha, perguntaram que sintomas ou simplesmente fizeram a coleta para exame? Eles fizeram algumas perguntas, sim. Veio um médico junto, ele preencheu um prontuário, mas isso só na quarta-feira. Né? Então as notícias já estavam correndo, já tinha enfermeira divulgando que ela já tinha sido atendida em UPA. Ela não foi atendida em UPA. Eu procurei o posto de saúde, mas ela em momento algum esteve lá comigo. Fui eu que procurei. Entendi. Inclusive, nós estivemos aqui na casa da Simone, né? E conversei com a Simone, conversei com o irmão dela, conversei com a mãe também bastante emocionada com tudo que aconteceu. Simone, tá aí um pouquinho do relato do que aconteceu com a sua filha. Você fez certo. Você como mãe, a sua filha tinha acabado de chegar do Paraguai. Embora você soubesse que a sua filha tinha problema de garganta, inclusive você falou para mim que ela vai fazer uma cirurgia na garganta, né? Mesmo assim, pelo fato do Paraguai ter registrado alguns casos, você preventivamente procurou o posto de saúde informando: a minha filha está no Paraguai, seria bom ela passar para algum exame e tal. Você agiu certo, mas infelizmente a forma com que o caso foi exposto para a população de Luiz Eduardo Magalhães acabou prejudicando você, sua filha, que é um adolescente de 17 anos, sua família. Esperamos que não surja mais casos suspeitos em Luiz Eduardo Magalhães, mas se surgir, esperamos que a Secretaria de Saúde, esperamos que funcionários da Secretaria de Saúde, que funcionários de postos de saúde não vazem informação para imprensa nenhuma. Se eu fosse divulgar aqui, todo dia chega no meu WhatsApp: olha, tem tantos casos suspeitos em tal cidade, tem caso suspeito no HO, eu não divulgo, né? Se tiver, a hora que o resultado sair, se confirmar, as autoridades vão informar a população de que teve caso confirmado. Então, é interessante
que os funcionários da área de saúde não vazem essas informações. Deixem que o secretário de saúde, o Felipe Mellen, que sua equipe trabalhem, que possam ir até a casa, coletar os exames, ou de repente, né, fazer uma coisa mais quieta. Vai lá, pega essa paciente ou pede para levar essa paciente em tal local, em alguma área de saúde, e ali ela possa ter a sua privacidade resguardada. Porque no momento que você chega com 3 carros, uma equipe, todo mundo de branco, todo mundo vestido, cobrindo o corpo todo, isso assusta, e máscaras, né? A senhora está falando ali, isso assusta os vizinhos e acaba aí, portanto, expondo toda uma família. E isso pode prejudicar futuros casos. De repente tem um caso aí que a pessoa está com um suspeito na família, não vamos não. Porque a gente pode passar por isso aí também. Então fica aí a dica. Simone, obrigado por ter recebido aqui na casa dos seus pais a nossa equipe. Desejamos para você e para sua filha um 2020 bem melhor do que esses dias de turbulência que vocês passaram. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo, de poder passar para a população o que realmente aconteceu e deixar aqui o meu apelo a essas pessoas que agiram desta forma. Porque independente de qualquer situação, se é um exame com resultado positivo ou não, é um paciente. Esse paciente, ele está vivo, ele tem família, ele tem amigos, ele tem sentimentos. E nós não temos o direito de divulgar a imagem de ninguém sem que ela autorize. Nós não temos o direito de machucar o sentimento de ninguém, seja ele quem for. Nós não podemos machucar os sentimentos de uma pessoa. É preciso tratar todo mundo como ser humano. Nós estamos aqui para nos ajudar e não para atacar, porque ninguém pede para adoecer. Isso, quem está aqui no mundo, quem está vivo nessa terra, está sujeito a qualquer coisa.